Olá, professoras e professores. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Educação e Promoção Social, tem a grata satisfação de publicar o programa Entrevista com especialistas, uma série de diálogos com profissionais e pesquisadores para falar sobre o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Essa ação faz parte do portfólio de atividades desenvolvidas pela Célula de Apoio e Desenvolvimento da Educação Infantil, CADIM, para nortear diretoras, diretores, coordenadoras e coordenadores pedagógicos, professoras e professores no acolhimento das crianças nessa fase tão importante. Sou Ieda Pires, professora e técnica educacional da CADIM, estarei com vocês bimestralmente para conversarmos sobre os grandes desafios do processo de transição pedagógica entre essas etapas e ampliarmos nossas reflexões em prol da qualidade, do atendimento e desenvolvimento integral das crianças. Essa já é a 6ª entrevista realizada. Vamos juntas? Neste último programa de 2022, convidamos 2 professoras. A professora Ediane Gomes Maia, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Educação Infantil e em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, professora formadora da Rede Municipal de Caucaia e formadora regional do Programa Mais Infância, no eixo de Gestão da Educação Infantil. Atualmente trabalha como professora de Educação Infantil e atuou no 1º ano do ensino fundamental e atua na Educação Infantil no município de Caucaia. A professora Jamilei Lima Vasconcelos Borges, pedagoga, especialista em psicopedagogia, clínica institucional, professora do município de Caucaia, mestranda em Ciências da Educação, formadora regional da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CRED1, já atuou como professora no ensino fundamental no município de Caucaia, na turma do 1º ano. Jamile e Ediane, o documento referencial curricular do Ceará, ele traz algumas estratégias que objetivam a articulação entre as 2 etapas, né, de educação infantil e ensino fundamental. Uma delas é a criação de processos e momentos de partilha e colaboração, assegurando as características comuns a 2 etapas. Como vocês veem essa possibilidade de diálogo entre o arranjo curricular da educação infantil e do ensino fundamental? Boa tarde, mais uma vez para vocês. Esse momento de reflexão, né, esse momento de encontro entre educação infantil e ensino fundamental, ele é fundamental em qualquer momento do ano. Mas, né, nesse momento de final de ciclo, onde a gente vai encerrar a educação infantil para as crianças que estão no Infantil 5 e dar início a esse novo ciclo no ensino fundamental, é imprescindível que haja um encontro, né, entre gestores, professores dessas instituições e principalmente com as famílias, para que haja um alinhamento entre aquilo que está sendo vivido na educação infantil e o que se pretende propor para as crianças no ensino fundamental, né? Então, assim, hoje, atualmente, eu trabalho numa escola mista, uma escola que tem a pré-escola e o ensino fundamental. E aí, no nosso caso, a gente sempre procura se articular, né, nós, professores do Infantil 5, com as professoras do 1º ano, para que a gente possa conversar, ter momentos para se discutir a respeito do que foi vivenciado, de como que estão as crianças e, claro, preparar um momento com as crianças e com as famílias para que essa transição seja o mais tranquilo possível, né? Respeitando ainda os direitos de aprendizagem, porque elas não deixam de ser crianças pelo fato de irem para o ensino fundamental, e tomando como base a própria parte da BNCC que traz, né, o ensino fundamental como sendo um momento onde as crianças vão vivenciar 2 períodos de transição, né? Que é esse que a gente está
focando aqui na entrevista, que é a transição da educação infantil para o ensino fundamental, como também o momento em que ela sai do ensino fundamental 1, né, encerra o ciclo no 5º ano e vai para o 6º ano, onde as demandas também são diferentes. Então, assim como a BNCC traz no ensino fundamental que a gente precisa ter esse olhar com a educação, com essas transições, né, principalmente essa da educação infantil para o fundamental, nós também usamos o DCRC como sendo uma referência do nosso estado e que, claro, se norteia pela BNCC para que a gente possa tentar realizar um trabalho de qualidade, né, que respeite essa criança e que acolha ela nesse momento de transição. Muito bem. Ediane gostaria de complementar, de dar uma palavra sobre esse assunto? Sim, eu gostaria de complementar, né, quando nós falamos em arranjo curricular, né, nós precisamos pensar sobre a concepção de currículo que nós temos na educação infantil, no fundamental, e quais são as articulações que nós vamos fazer para que aconteça essa criação de processos e momentos de partilha entre as crianças que estão na etapa da educação infantil e as crianças que estão na etapa do ensino fundamental. E aí, para que nós possamos ter toda essa interlocução, a gente tem que ter uma gestão participativa que interloque, né, o que é esses diálogos que serão feitos, né, na educação infantil e no ensino fundamental. E esse arranjo curricular vai perpassar por essas concepções, né, concepção de criança. Qual a minha concepção de criança? Né, sabemos que a criança é um sujeito ativo, é um sujeito histórico. Então, isso nós temos bem definido na educação infantil e deve ser perpassado também para o ensino fundamental, que essa criança continua ativa, que essa criança continua sujeito protagonista das suas experiências. E, a partir disso, vivenciar experiências significativas na etapa do ensino fundamental, que sejam validadas, né, os direitos de aprendizagem dessas crianças também no ensino fundamental. E aí a gente interloca, né, com reuniões entre professores, com reunião entre as gestões, como a Jamile já pontuou, e se articulando da melhor forma para que essas crianças tenham essa passagem, né, tenham validadas esses seus direitos. Excelente o comentário de vocês que vivenciam essa prática no dia a dia aí, né? E aí eu queria complementar, e a gente já sabe que é muito importante que esse processo de transição seja uma coisa, algo prazeroso, né? Que o brincar e o cuidar e o educar sempre possam interagir e se integrar. Isso é primordial para a educação infantil, né, e para a primeira infância. E eu também vejo aqui, além de todo esse arranjo curricular que é necessário, você falou aí, Ediane, respeitando toda a concepção de criança, a criança como protagonista, mas também a gente tem que dialogar entre os professores vários assuntos importantes que são relacionados às habilidades socioemocionais, aos valores, né, ao exercício pleno da cidadania da criança, né, e a gente sabe que a Base Nacional Comum Curricular e o DCRC, que é o Documento Curricular Referencial do Ceará, também traz isso, né? Então, são assuntos importantes que a gente precisa estar conversando com todos para que esse arranjo curricular possa contemplar essa educação e esse cuidado, né, de forma ampla, né? E quando nós pensamos nessa concepção de currículo, né, a gente vai adentrar em todas as nuances que fazem parte desse currículo. Entramos, né, e aí eu trago a LDB lá, né, o desenvolvimento integral dessa criança nos aspectos físico, psicológico, social, então, e motor. E assim, nós temos que ver, né, temos que fazer esses arranjos curriculares para que nós possamos, né, providenciar esse diálogo entre a educação infantil e o ensino fundamental. E assim, é muito pertinente a fala da Ediane, trazendo para a gente esse olhar do gestor, né?
o que é que o gestor pode fazer, como que esse gestor pode contribuir para auxiliar os professores, para fazer esses momentos de encontro entre a educação infantil e o ensino fundamental, porque como eu dei o meu exemplo, eu trabalho em uma escola mista, então eu consigo ter ali o gestor do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental nesse encontro, né, promovendo esse diálogo. Mas muitas vezes a educação infantil ela está em um prédio, né, com uma gestão, e o ensino fundamental, que é chamada escola sede, ela está com outro gestor, pertence a um outro gestor. Então é necessário que haja esse alinhamento, né? Tanto esse alinhamento de creche para a escola, quanto um alinhamento de fala em meio às formações de gestores, para que nesses encontros formativos haja essa sensibilização, né, do gestor, como a Ediane bem colocou aqui, como sendo um gestor que vai auxiliar nesse processo. Muito pertinente, Jamile e Ediane, essa colocação. Inclusive, aqui a Secretaria de Educação tem trabalhado muito em relação a essa competência também e apreensão dos gestores para entender realmente o que é educação infantil, embora eles já entendam, mas eles estão aprofundando em vários documentos que a gente publica, não é? Então, é muito importante isso que você falou. E a gente precisa garantir a integração e continuidade desses processos de aprendizagem das crianças com o apoio dos gestores, respeitando todas as singularidades, as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos. E tendo o apoio do gestor, tudo melhora, né? Eu acho que só complementar, Ieda, com relação à fala da articulação da gestão, que eu acho muito importante nesse arranjo curricular, né? Uma gestão que seja participativa, uma gestão que traga para esse professor formações em contexto sobre a transição da etapa da educação infantil para o ensino fundamental e ter um acompanhamento, né, ao longo do ano, não que seja algo que o final do ciclo seja visto isso com os professores, não, mas trazer ao longo do ano, né, esses estudos em contextos para que já possam ir se articulando entre esse gestor da educação infantil e do ensino fundamental. Muito bem, inclusive a professora Júlia Formosinho fala muito disso, né, do estudo em contexto, para que a educação e o cuidado seja realmente de qualidade. Então, eu vou agora colocar a segunda questão para a Jamile, mas se a Ediane quiser complementar, tudo bem, tá certo? Professora Jamile, como você pode envolver a família no processo de transição da criança, da etapa de educação infantil para o ensino fundamental? Bom, esses momentos com as famílias, eles são fundamentais, né, para que a criança também se sinta segura no ambiente da instituição. Então, esses encontros com as famílias, esses entrelaçamentos de vínculos, esses estabelecimentos de relações mais afetuosas, mais próximas, elas já começam desde o início do ano letivo, né, onde a gente precisa conhecer essas famílias, a gente precisa conhecer os contextos de vida de cada uma dessas crianças, porque nós sabemos que são realidades diferentes, são famílias diferentes, histórias diferentes, e acredito que isso é um princípio fundamental, né, que é essa equidade, eu saber diferenciar as individualidades de cada um de modo que todos sejam respeitados. Então, esse processo com as famílias, ele começa desde o início do ano, para que a gente estabeleça esses vínculos. É claro que você não consegue alcançar 100% dessas famílias, porque de acordo com os contextos, realmente nós vamos ter famílias mais próximas, famílias um pouco mais distantes, famílias que a gente consegue encontrar com mais frequência, outras que a frequência na escola, infelizmente, não é tão constante. Mas para essas famílias que a gente consegue alcançar, o trabalho de acolhimento é fundamental, para que eles tenham segurança, né, no trabalho que nós estamos realizando com as crianças e para que as nossas orientações sejam validadas. Porque à medida que a família ela confia no nosso trabalho, automaticamente ela vai seguindo as nossas orientações, vai entendendo que o nosso olhar, a nossa fala está voltado mesmo para a qualidade da educação daquela criança.
Então, quando chega no final do ano, a gente promove reuniões, né? É interessante que se promovam essas reuniões para que as famílias compreendam como que esse processo vai acontecer, se possível, na realização de um projeto de transição, incluir a presença da família, né? Seguir com orientações não só dos professores, mas da gestão também, para falar para essas famílias. Como que vai ser esse processo? Essa criança vai permanecer na escola, no caso de uma escola mista, ou essa criança vai migrar do prédio da educação infantil para o ensino fundamental? Quais são os espaços que eu tenho naquele prédio novo? Quem que vai estar com a criança? Como que vai ser o acompanhamento da rotina do ensino fundamental? Então, preparar essa família, né, deixá-la mais segura, mais acolhida dentro dessa nova realidade, para que ela possa transmitir essa segurança também para a criança. Porque a gente sabe que quando a família não está segura do nosso trabalho, quando a família não põe credibilidade naquilo que nós fazemos, isso impacta diretamente na nossa relação com as crianças. Principalmente as crianças do Infantil 5, que já são crianças maiores, né, que já são crianças que conseguem ali interpretar os contextos, conseguem entender as relações. Então, ver a boa relação, o estabelecimento de vínculos entre a família e os professores, né, a escola como um todo, é um passo muito importante que a gente precisa dar no começo do ano e que vai reverberar nesse momento de transição. Ediane, como você pode envolver a família no processo de acolhimento da criança na etapa do ensino fundamental? O acolhimento às famílias, ele é fundamental, porque essas famílias muitas vezes chegam já com muitas expectativas para aquele novo ciclo, né? Iniciando o ensino fundamental, então já querem, né, ter muitas expectativas sobre essa criança, a criança já vai sair alfabetizada, né? Às vezes já quer que venha da educação infantil alfabetizada. Então, esse primeiro momento, acolher essa família e ter um momento de fala, né? Esclarecendo que cada criança tem o seu ritmo, qual é o trabalho desenvolvido na etapa da educação infantil, né? No ensino fundamental, e realmente clarificando para essa família como que é desenvolvido esse trabalho, né? Quais são as expectativas que a criança vai estar sendo acompanhada ao longo desse processo. Porque às vezes a família chega muito mais ansiosa do que a criança, né? Isso, e a gente sabe que as famílias já querem que essa criança seja alfabetizada, mas nós devemos esperar, né, e respeitar esse tempo da criança, proporcionando a ela experiências significativas, né, dentro do contexto social, para que ao final desse ciclo ela tenha, né, a alfabetização, ela saia letrada desse ciclo do ensino fundamental. Então, o primeiro momento é acolher essas famílias, né, é clarificar, né, trazer o conhecimento da família, como que acontece essas etapas que a criança vivencia, e aí pedir que essa família apoie essas crianças nesse processo de desenvolvimento. Porque a partir do momento que a família conhece esse processo de desenvolvimento que a criança passa, ela vai também apoiar essa criança, né, para que todo esse processo seja de forma mais leve e essa criança possa ter os seus direitos, as suas aprendizagens e desenvolvimento feitas de forma significativa. Eu vou fazer aqui só um comentário, porque nós tivemos uma entrevista com a professora Cília, da Universidade Federal do Ceará, e ela falou basicamente o que vocês apontaram aqui. Inclusive, ela citou um exemplo de uma experiência que ela estava fazendo uma pesquisa, e as professoras da educação infantil levaram as crianças lá no final do ano para conhecer, e a família, para conhecer o local onde elas iam estudar no ensino fundamental, conhecer o espaço, conhecer algumas atividades. Isso é extremamente importante, porque você respeita, né, esse momento da criança e também você evita que ela tenha tanta ansiedade como a família, né?
Então, nessa perspectiva, é muito importante que a gente possa orientar, né, essa família, né, de tudo que vai acontecer, ou fazer uma previsão com elas, de um comentário, um diálogo com elas, né, de o que é que ela vai encontrar. E também conversar com as próprias professoras, no sentido da gente falar que a importância da ludicidade, da brincadeira, ela deve permanecer no ensino fundamental, esse diálogo que vocês estão comentando. Vocês queriam falar mais um pouco sobre isso? Sim, eu acredito, Ieda, que a partir do momento que você traz essa família para a instituição de educação infantil e você apresenta a proposta de trabalho daquela instituição de educação infantil, aquela família já vai se sentir mais segura nesse processo, não é isso? E aí, quando você traz a família, você traz também o seu grupo, né, os seus professores, e essa gestão vai fazendo essa mediação entre os professores, entre a família, todos em prol da nossa criança. É isso porque nós trabalhamos, né, a criança como centro do nosso planejamento. E aí, quais são as atividades que nós podemos desenvolver, né, com essa família? Atividades lúdicas, atividades onde nós possamos estar realmente trazendo essa família para dentro da escola, participando. A partir do momento que eu levo essa família para um passeio, né, saindo da instituição, e aí a gente vai alargando, né, vai entrelaçando esse acolhimento a essa família. Muito bem, então eu gostaria também de que vocês aprofundassem um pouco mais essa questão em relação a isso, quando no ensino fundamental a gente sabe que há uma preocupação muito grande para a criança possa aprender, maior do que na educação infantil, porque começa lá, desde o momento que a criança nasce, ela já está imersa no mundo letrado, né? Mas quando ela entra na educação infantil, há uma cobrança maior para ler e escrever, né? E que a família, ela tem a corresponsabilidade para incentivar também essa criança, como muitas incentivam, desde a educação infantil. Mas aí eu queria ouvir vocês em relação a essa transição. Como é que a gente poderia tratar dessa questão? Pronto. Na etapa do ensino fundamental, é justamente essa cobrança maior para que essa criança seja alfabetizada e seja letrada. E aí, como que nós podemos desenvolver esse trabalho, né, para que essa família acolha essa criança, para que essa família participe desse processo de letramento e alfabetização dessa criança, né? Eu acredito que nós, a partir do momento que nós clarificamos para a família que o letramento e a alfabetização faz parte do contexto social, que a partir do momento que você leva essa criança a vivenciar práticas do contexto social, por exemplo, o encarte de supermercado, que aquela criança tem contato, já é uma prática social que ela vai estar sendo inserida, né, no processo de alfabetização, no processo de leitura e escrita. E aí articular mesmo com a família, né? Clarificar como que o trabalho é desenvolvido e que essa família possa também ampliar essas possibilidades no seu seio, né, de casa. Jamila, e você queria complementar, já uma vez que você tem bastante experiência também, né, no ensino fundamental? Sim, eu quero só complementar e validar, né, a fala da Ediane a respeito dessa clarificação das famílias diante da proposta da escola, né? Eu acho que apresentar para as famílias quais são as novas perspectivas que nós temos de currículo, de ensino, de práticas pedagógicas, é uma maneira de trazer essa família para as novas concepções. Nós, enquanto educadores, enquanto pedagogos, nós temos essa visão, nós estudamos para isso, nós ressignificamos o nosso olhar ao longo dos anos, mas as famílias não, né? Infelizmente, para a grande maioria, o último contato que essa família, esses pais, esses avós, enfim, esses adultos de referência das crianças, estiveram no ambiente educacional foi quando eles eram alunos. E que nós sabemos muito bem que nós vivemos por muitos anos atrelados a uma educação extremamente tradicionalista, né?
uma educação que realmente focava nessa alfabetização antecipada, que não tinha esse olhar sensível para a importância da brincadeira e das interações que hoje são eixos da nossa prática pedagógica. E aí eu escuto muito, né, das colegas professoras, escuto muito nas formações de professores, de que ainda se há uma necessidade de se prender a esse currículo mais tradicional, porque é o desejo das famílias, é o que as famílias entendem como sendo mais correto, é o que vai agradar essas famílias, mas eu acredito que à medida que a gente vai trazendo esse novo olhar, essa nova pedagogia, essa nova importância dessas práticas, validando mesmo, trazendo de maneira mais concreta, mais real, até mesmo com os próprios documentos, durante as reuniões de pais, os encontros com as famílias, a importância desse trabalho pedagógico extremamente voltado para o protagonismo infantil, a gente vai conseguir, sim, mudar a mentalidade dessas famílias e a gente vai conseguir diminuir essa ansiedade com relação a uma alfabetização adiantada, né, uma alfabetização precoce, e vai trazer para essas famílias um olhar diferenciado, esse olhar que a gente busca ter todos os dias para trazer um trabalho de qualidade com as crianças. Então, Jamile e Ediane, é muito importante que a gente possa, as pessoas estão nos escutando, né, que elas possam proporcionar ações nessa fase da transição que possam explicar para as famílias que as interações e as brincadeiras devem fazer parte do currículo do ensino fundamental também, porque é um direito da criança, ela continua sendo criança, né, no ensino fundamental. E aí as famílias também, elas precisam ser orientadas para participar do projeto político-pedagógico, como vocês estão falando a toda hora, né, que elas possam contribuir para ajudar nessa construção, no acompanhamento do mesmo e qualificar permanentemente. É uma missão grande, né, do professor, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, no diálogo entre eles, para que essa transição ela possa ser feita de forma prazerosa, para que a criança continue tendo seus direitos assegurados, né, nessa fase. Isso mesmo, Ieda. Eu acho que é dar continuidade com os eixos, brincadeiras e interações também no ensino fundamental, porque a criança continua sendo criança, né? Isso, às vezes, o pai já tem essa ansiedade de ter a criança letrada, já ter a criança alfabetizada, e aí cabe a esse professor, a essa gestão, né, valorizar também essas brincadeiras e essas interações no ensino fundamental, naquela criança que está no primeiro ano, no segundo ano, ela quer brincar, ela quer o lúdico, e a partir desse lúdico que ela vai aprender, que ela vai se desenvolver. Muito bem. Então, agora, eu gostaria que a professora Jamile e Ediane respondessem em que medida os relatórios individuais das crianças construídos na primeira etapa da educação básica podem ajudar as professoras do ensino fundamental no acolhimento dessas turmas. Bom, nesses momentos de preparação dos relatórios da educação infantil, nós temos que ter como foco potencializar, né, trazer para esses relatórios os aspectos positivos dessas crianças, os aspectos em que elas estão se desenvolvendo. E aí, esse momento de construção do relatório individual, ele é um momento onde eu vou debruçar o meu olhar sobre cada criança especificamente. Então, no momento que eu estou escrevendo sobre aquela criança, eu estou colocando ali tudo que eu tenho observado dela ao longo do ano, né, as potencialidades que ela tem, os aspectos que ela está se desenvolvendo, as suas preferências, e eu vou dando um olhar que não é quantitativo, mas que é qualitativo sobre aquela criança. E aquilo ali, ela vai construindo como sujeito individual e como um sujeito coletivo a história dela e daquela instituição. Né? O Paulo Foch, em um dos cadernos que ele escreve sobre documentação pedagógica, que foram orientados, que foram direcionados para serem divulgados pelo MEC,
ele fala isso, né? Que muitas vezes dá uma impressão de que quando o ano termina e um outro ano começa, é como se a gente partisse do zero, mas que na verdade não é. Aquelas crianças, elas já têm uma história, elas já têm um repertório de vida, principalmente a criança que está indo para o ensino fundamental, porque ela construiu um percurso dentro da educação infantil. Então, esses relatórios, eles vão servir como sendo, eu acredito que um material de pesquisa mesmo, para que esse professor do ensino fundamental possa conhecer essas crianças. Não para que ele tenha um pré-conceito daqueles indivíduos, mas para que ele saiba, de fato, quem são aquelas crianças, quais são as suas preferências, quais são as suas particularidades, e assim, como eu já havia dito antes, eu possa trazer esse trabalho que tenha essa equidade, né, de dar para todos os seus direitos, mas de respeitar as individualidades de cada um. Ediane, quer falar ou complementar? Sim, eu queria complementar, né, falando justamente dessa importância, dessa não só desse relatório, mas de toda a documentação pedagógica que é construída nessa instituição de educação infantil, né, dessa criança que faz parte desse processo. Então, é validar mesmo essa documentação, que essa documentação possa ser vista por esse professor que está lá no ensino fundamental, que ele possa alcançar, de fato, né, essa documentação e se debruçar nesse olhar para essa criança, nesse olhar para essa turma nova que está sendo recebida. Então, quando a criança chegar no ensino fundamental, como a Jamile falou, não é um preconceito, mas sim um olhar sensível, né? Quais são as possibilidades que essa criança já alcançou? Como que eu posso ampliar essas possibilidades para essa criança? Então, esses relatórios, essa documentação, né, pedagógica, que pode ser também o portfólio daquela turma, daquela criança, ser realmente vista por esse professor que está no ensino fundamental, e essas articulações entre a educação infantil e fundamental, para que essa transição dessa criança, ao chegar, né, nessa primeira etapa do ensino fundamental, possa ser respeitada, possa ser valorizada, e não ser algo que foi fechado e ter que começar do zero. Não, a criança, ela é um sujeito histórico, ela é um sujeito de direitos, é uma criança protagonista que vai estar dando continuidade ao seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. E a partir dessa documentação pedagógica, que nós vamos observar, enquanto professor, quais são as possibilidades que eu posso alcançar ainda mais, que eu posso estar promovendo vivências, experiências significativas para essas crianças. Muito bom, Jamila e Ediane, essa experiência de vocês muito significativa. Vocês estão diretamente lá com as crianças, vocês acompanham esse processo, né? E realmente esses relatórios e essa documentação pedagógica, né, eles poderão cumprir um importante papel mesmo de oferecer elementos para as professoras que vão receber a criança, ela possa conhecer melhor essa criança, ainda mais se tiver fotografias, né, apresentando toda a trajetória dela, comentários, família participando, comunidade participando. Então, a escola que vai receber, que a criança vai estar dentro do ensino fundamental, vai ser muito bom, porque elas podem saber também quais são as características pessoais das crianças, as características grupais também, né? As suas emoções, as suas reações, os seus desejos, os seus interesses, né? E eles podem muito bem saber em que momento eles podem ampliar essas vivências das crianças. E seria muito legal que os professores tivessem um encontro pedagógico, né? Os professores de educação infantil junto com o professor de ensino fundamental. É isso que se defende ultimamente, é que haja esse encontro pedagógico. Vários autores importantes, inclusive Paulo Fock, outros autores, Peter Mossi, a professora Silvia também, que já tem vivenciado isso, a professora Silvia da Universidade Federal do Ceará, que, como eu já falei para vocês, ela nos proporcionou aqui um diálogo, como vocês estão fazendo no momento, né? Então, de contribuir com os laços familiares, porque a família vê que a escola é séria quando seus profissionais relatam
fotografam, acompanham toda a trajetória da educação e do cuidado das crianças e entrega para outra escola, que vai, ou na mesma escola que tem o ensino fundamental e que vai receber seu filho. Então, isso é muito bom, essa troca de informações, né? Porque isso causa um bem-estar, um conforto, uma segurança em relação aos seus filhos e os profissionais, né? Então, é muito bom você ter falado esse relatório que embasa, né, toda a documentação pedagógica, não é verdade? Professora Ediane, nós sabemos que existem inúmeros desafios na articulação entre as etapas de educação infantil e do ensino fundamental. Como você acredita que deve ser o planejamento de atividade das professoras do primeiro ano, a fim de ultrapassar esses desafios? Eu acredito que as professoras do ensino fundamental devem iniciar esse planejamento, tendo realmente essa criança como foco desse planejamento e tendo as brincadeiras e as interações nesse planejamento. É um desafio, né? Porque nós sabemos que querem realmente essa questão de alfabetizar essas crianças e acaba desrespeitando esse ritmo da criança. E aí valorizar as vivências cotidianas dessa criança nesse planejamento, né? As práticas sociais que possam alargar mesmo esse conhecimento da criança. Então, é um planejamento que tem a criança como foco e que tenha essa criança como protagonista, né? E se esse professor esteja lá como mediador dessas vivências para essa criança. Então, trazer o lúdico, trazer o brincar para esse planejamento, que essa criança possa vivenciar e experienciar novas possibilidades. Então, nessa etapa do ensino fundamental, também deve-se valorizar essas brincadeiras, essas interações, né? Quando nós falamos em brincar, né, às vezes no fundamental é só aqueles 15, 20 minutinhos de parque que a criança vai brincar, que nós possamos estar realmente desconstruindo isso na etapa do ensino fundamental. E a partir desse brincar, que a criança vai aprender, vai se desenvolver, vai ressignificar todas as suas práticas de contexto social. Muito bem. Jamile, você quer contribuir? Só para complementar e mais uma vez validar, né, a fala da Ediane a respeito dessa importância de dar um significado. A criança ela está ali boa parte do tempo na escola, né, ela está saindo de um processo da educação infantil, onde as brincadeiras, onde o lúdico tem sido cada vez mais colocado dentro do nosso planejamento. E aí, quando ela vai para o ensino fundamental, essa transição pode ser muito brusca, se não houver ali no planejamento, né, no currículo do ensino fundamental, um olhar voltado também para, como a Ediane falou, para o lúdico, para a brincadeira e para as interações. Como eu falei anteriormente, a criança não deixa de ser criança porque ela entra no ensino fundamental. Então, brincar é um direito de aprendizagem da criança. A criança não deixou de ser criança por estar no primeiro ano do ensino fundamental. Portanto, validando mesmo que está na BNCC, essa transição ela tem que acontecer ainda de maneira lúdica, ainda pautada na brincadeira, pensando num planejamento que vai valorizar as potencialidades das crianças e que vai tornar essa aprendizagem significativa. E a gente sabe que para a criança não há nada mais significativo do que o brincar. Muito bem. Eu gosto, sim, pode dizer, Diane. E eu queria só complementar, né, falando sobre essa questão de atividades significativas. E aí, às vezes, o professor, quando ele vai planejar, ele acaba sendo reducionista nessas experiências que ele pode proporcionar para as crianças. Por exemplo, quando eu vou proporcionar planejar uma aula de matemática para a criança no ensino fundamental, né? Por que eu não posso trazer ali um cantinho de supermercado para que aquela criança possa estar experienciando aquela vivência, contando as frutas, né? Fazer um joguinho
com um brinquedo. Então, trazer o jogo, trazer momentos de experiências que sejam realmente vivenciadas no cotidiano dessa criança, porque sabemos que muitas delas a mãe já pede para ir na padaria comprar um pão, e aí já tem esse acesso, né, social, de trazer esse troco com dinheiro. Então, existem inúmeras possibilidades que podem ser, né, evidenciadas nesse planejamento, que essa criança possa estar experienciando no contexto da sala de referência. Então, é que esse professor possa estar ampliando essas possibilidades. E aí, eu ressalto aqui o material, por exemplo, da Nova Escola, que traz inúmeras experiências para que esses professores possam estar ampliando essas vivências para as crianças, né? Isso, o próprio site, né, da SEDUC tem muito material que as professoras possam estar visitando, possam estar, né, ampliando as possibilidades nesse planejamento de atividades para essas crianças. Muito bem. Eu gostaria de citar aqui, que a gente também teve, como eu falei para vocês, a gente teve muitas entrevistas, e uma delas também foi com a professora Vanessa Neves, que ela trata muito bem dessa questão, né, da transição da educação infantil para o ensino fundamental. E ela fala que nesse plano, ela explica, né, que existe uma necessidade muito grande de integração entre o brincar e o letramento nas práticas pedagógicas de educação infantil e do ensino fundamental. Ela diz que ambas as dimensões são fundamentais para as crianças, né, e dentro e fora das escolas. E esse planejamento precisa contemplar essas ações. Ela também fala que precisa dar continuidade no processo de construção da personalidade da criança, como você falou, Ediane e Jamile, de priorizar o lúdico, porque permite o desenvolvimento social, pessoal, cultural, né? Também, como você falou aqui, por meio dos jogos, das brincadeiras, da mesma forma que auxilia na construção do pensamento e no reconhecimento do mundo e das experiências. E aí vocês tocaram muito bem essa questão, não é? Ieda, eu também queria complementar que no brincar, né, e nessas interações, a criança vai desenvolver o seu aspecto socioemocional, né, os seus sentimentos, as suas emoções estarão sendo validadas ali nesse brincar. Então, por que não proporcionar esse brincar na etapa do ensino fundamental, para essas crianças possam estar, né, expressando seus sentimentos, expressando suas emoções e se ressignificando nessa experiência de brincar, não é isso? Sim. Agora, para as duas professoras, que atividades vocês acreditam que podem ser desenvolvidas de forma conjunta com as crianças da educação infantil, as do primeiro ano do ensino fundamental, de forma que essa transição seja a mais harmônica possível? Bom, eu acredito que algo que se tem falado, estudado e validado muito nesses últimos tempos é a questão da escuta, né? Ouvir a criança é muito importante. Compreender quais são os seus medos, quais são as suas expectativas, as suas ansiedades, porque as crianças que são da educação infantil, que estão concluindo ali o Infantil 5, elas já são mais maduras, elas têm um bom repertório de fala, elas já conseguem perceber os sentimentos, né, que essas mudanças trazem. Então, elas já têm esse olhar sobre o mundo. E elas têm um repertório de fala, um repertório de sentimentos. Ouvir essas crianças para entender o que é significativo para elas é muito importante. Assim como as crianças do primeiro ano construíram seu repertório sobre o primeiro ano no ensino fundamental, tiveram as suas vivências, né? Tiveram as suas novas experiências. E aí, já que a gente fala tanto nesse momento de escuta, de nós escutarmos as crianças, por que não também, né, proporcionar um momento onde as crianças vão se escutar? Um momento de uma roda de conversa, um momento que o primeiro ano pode visitar a educação infantil, o Infantil 5, ou vice-versa, o Infantil 5 ir até o espaço do primeiro ano, para que assim eles possam conhecer esse espaço e ouvir as crianças do primeiro ano a respeito de como é aquela série,
como que as atividades são realizadas, qual é o espaço que eles utilizam, de que forma eles aprendem, para que essas crianças possam ouvir, a partir de outras crianças, qual é o olhar que elas têm, qual é o conceito que elas têm sobre essa etapa, né, sobre o primeiro ano dentro do ensino fundamental. E assim elas construírem seus próprios repertórios, realizarem as suas trocas e o movimento acontecer de forma muito significativa, onde a criança vai ali nos seus pares, né, com os seus colegas da turma ou com os colegas do primeiro ano, construir as suas aprendizagens. É muito bom quando a gente escuta vocês que estão lá na sala de aula falar com os olhos brilhando, né? E vocês vivenciam certamente tudo isso que vocês estão falando aqui, né? É muito importante, Jamila e Ediane, quando a gente escuta o amor de vocês e a competência ao falar do chão da sala de aula, das atividades da criança, né? De educação infantil e do ensino fundamental. Isso é muito importante e nos motiva muito a continuar acreditando que a gente pode mesmo fazer com que essa transição seja prazerosa, né? Mas, assim, eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais, de acordo com as suas experiências, que ações podem ser desenvolvidas com qualidade e equidade para a promoção dessa transição. Quando a gente fala em ações, né, eu acredito que pode ser desenvolvido, né, um projeto que seja, né, anual, para que possa acontecer essas relações entre as crianças, né? Então, como a Jamile já ressaltou, né, atividades em conjunto com essa criança, levar essa criança um dia na turma do primeiro ano, por exemplo, né, para que essa criança possa ir lá, vivenciar a rotina que é desenvolvida nesse primeiro ano do ensino fundamental, e aí possa se apropriar dessa vivência. Então, pode ser realizado esse projeto na instituição de educação infantil, né, que essa professora esteja, se for na mesma instituição, né, onde tem a pré-escola e o ensino fundamental, melhor ainda, mas que se for em outra instituição, se organizar com a gestão para poder levar essas crianças até essa outra instituição e conhecer. Então, assim, são ações que devem ser pontuadas ao longo do ano, né, devem ser pensadas já no início do ano, né, um projeto transição, de fato, né, levar essas crianças a conhecer essa primeira etapa do ensino fundamental, né, como que é essa rotina, ter essas falas, essas trocas, essas vivências, proporcionar momentos de vivências, de brincadeiras e interações entre as crianças da educação infantil e do ensino fundamental, que nessas trocas eles vão estar conversando, eles vão estar dialogando, vão estar brincando e interagindo, crescendo e aprendendo. Então, existem, de fato, muitas ações que podem ser realizadas dentro da instituição de educação infantil, que são levadas para o ensino fundamental. Então, acredito que parte desse olhar sensível, né, dessa gestão, desses professores, para que essas crianças possam ter essas experiências. E como a Jamile bem ressaltou, né, ter essa escuta sensível a essas crianças, que elas possam ser validadas mais ainda no chão, na sala de referência das nossas instituições. Jamile, quer falar? Só complementando essa fala da Ediane, né, a respeito dos projetos que são fundamentais, né? Um projeto, ele não precisa ter um tempo curto, pelo contrário, à medida que a gente vai percebendo as nuances, vai ouvindo as crianças, vai compreendendo as necessidades, a gente vai ampliando aquele projeto para que ele possa atender às demandas e para que ele não se restrinja só com as crianças, né? Mas que ele esteja aberto a englobar os professores, para que ele esteja aberto a englobar as famílias, a relação entre grupos gestores, se esses gestores forem diferentes, né, da educação infantil para o ensino fundamental, preparar essas famílias, como a gente bem colocou aqui no início da entrevista, então trazer essas famílias para dentro do projeto. Eles também precisam passar por uma transição, eles também precisam sentir confiança no que está sendo feito, né, nesse momento em que as crianças vão atravessar essa etapa
indo da educação infantil para o ensino fundamental, e procurar trazer um trabalho de equidade entre os professores, para que o professor da educação infantil tenha o mesmo olhar que o professor do ensino fundamental tem sobre aquela criança, como a Ediane já colocou aqui, como um sujeito sócio, histórico, de direitos e que produz cultura. Então, será que nós estamos valorizando a cultura dessas crianças, as culturas que elas produzem, as infâncias que elas trazem a partir dos seus repertórios de vida? Então, nós, enquanto educação infantil ou ensino fundamental, precisamos alinhar as nossas práticas para que essa transição ela aconteça da maneira mais tranquila possível, para que a criança não sinta que houve uma quebra, mas que, de fato, houve um novo ciclo sendo iniciado na vida dela, onde ela continua sendo respeitada, ouvida, né, e o trabalho realizado voltado mesmo para esse olhar sensível para a criança. E assim, só complementando, né, que essas ações possam ser validadas, possam ser de qualidade, pensando nessa criança, né? A Jamile pontuou essa escuta sensível a essas crianças, que elas possam estar trazendo mais e mais essa escuta das crianças, e que esse projeto possa englobar toda as, se for instituição mista, que possa englobar toda a instituição, não apenas a educação infantil, não apenas o ensino fundamental, mas que a instituição como um todo possa ter esse olhar sensível a esse projeto, né, de transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental, e que essas famílias possam estar sendo validadas nesse projeto. E aí é um caminhar para essa, em busca dessa qualidade e equidade na educação infantil e ensino fundamental. A gente fica muito feliz ao escutar a Jamile e a Ediane, que representa muitas professoras que estão estudando, que são competentes, que são engajadas e que colocaram pontos essenciais, inclusive estudado na sociologia da infância por uma estudiosa chamada Regina Cirrotar, e também a professora Silvia, aqui no Brasil, aqui na Universidade Federal, que ela diz: a criança fala e a criança precisa ser escutada. E os nossos documentos referenciais curriculares do Ceará e também a BNCC, ela diz claramente que a gente tem que escutar, a criança tem que valorizar, ela é protagonista, ela é competente, ela é capaz, ela é potente. E uma coisa bacana também que vocês falaram é que é muito importante que, para promover essa transição, que ela tenha qualidade e equidade, né, com ações desenvolvidas nesse sentido, vocês falaram muito bem aqui sobre o lúdico, né, sobre a ludicidade, e que isso cria uma relação mútua, né, que desenvolve a linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e habilidades para melhor desenvolver a aprendizagem dessas crianças, né? E que essas práticas dinâmicas, que elas sejam dinâmicas, inovadoras, elas fazem com que a criança tenha mais intimidade com a escola, né? Que ela se identifique, né? E ela faz com que a criança interaja também, que ela consiga construir seus próprios conceitos, né? A partir do conhecimento dela, dos outros, nessa interação, e com a mediação da professora e com o apoio do gestor. Então, assim, a gente agradece, queremos saber se vocês querem colocar mais alguma coisa importante, porque tem muita coisa importante que vocês podem falar, e aí fiquem à vontade para a gente apenas encerrar esse momento e continuar depois outros ciclos, né, de debate com vocês. Bom, eu quero... Quer encerrar? Pronto, eu quero encerrar aqui a minha fala, né, agradecendo profundamente a esse convite de vocês. É uma honra para mim estar falando com pessoas tão potentes como você, Ieda, né, que é uma estudiosa das infâncias, a Ediane, que eu conheço de perto, sei o quanto que se dedica, que também, que trabalha, que estuda, que tem esse olhar sensível sobre a educação infantil. É muito bacana estar aqui com vocês, dividindo esses olhares, né, ouvindo, aprendendo, ressignificando e trazendo a educação infantil
para um centro de discussões, de debate, que vão culminar nessa valorização dessa etapa da educação básica, que por anos foi esquecida, mas que hoje tem ganhado esse protagonismo e tem trazido um protagonismo necessário, né, importante para a criança também, enquanto esse sujeito histórico de direitos e produtor de cultura. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de poder ouvi-las, de aprender com vocês e de levar esse assunto que para a gente é tão relevante, né, dentro da educação infantil e do ensino fundamental, que é o momento de transição. Eu também gostaria de agradecer essa participação. É muito prazeroso estar aqui ouvindo vocês, né, Ieda? Um prazer em conhecê-la. Quero muito conhecê-la pessoalmente. Dar um abraço, né, Jamile? Estamos aqui trabalhando juntas. E, assim, eu gostaria de ressaltar a importância de dialogarmos sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Isso sabemos o quanto ainda deve ser estudado sobre essa temática, o quanto ainda deve ser dialogado com os professores, com a gestão, para que esse processo aconteça de forma leve para essas crianças, que essas crianças possam sim ser escutadas e validadas as suas falas dentro das instituições de educação infantil, dentro do ensino fundamental. E, assim, no mais, só gratidão por esse momento. Tá certo, meninas? Tá, eu queria só também falar mais um pouco e dizer que nós é que ficamos honradas, né, com a presença de vocês, com a contribuição de vocês, e dizer que a Secretaria de Educação tem um pacto de cooperação, né, que ele realmente existe. Todos os 184 municípios cearenses caminham juntos conosco, com a nossa coordenação aqui da Aline, né, e depois ela pode até falar e fazer um agradecimento, né, porque esse é o último programa desse ano, mas o próximo nós teremos continuidade, né, de estar aqui aprofundando essas questões, e dizer que nós somos pioneiros, dentre muitos estados brasileiros, de estar discutindo essa questão, de estar produzindo material, e que vocês podem acessar no nosso site, né, várias entrevistas, algumas bibliografias. Nós temos também, além dessa entrevista, nós temos a produção dos nossos cadernos. Então, a gente agradece e encerra por aqui para dar uma continuidade. Professoras, muito obrigada por suas valiosas contribuições. Para fechar com chave de ouro nossos diálogos deste ano, trazemos para vocês um poema de Gabriela Mistral e traduzido por Maria Tereza Almeida Pina, chamado Seu Nome é Hoje. Somos culpados de muitos erros e faltas, porém, o nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas que necessitamos podem esperar, a criança não pode. Agora é o momento em que os seus ossos estão se formando. Seu sangue também o está e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Obrigada a vocês que nos acompanharam durante esta entrevista e durante o ano de 2022. Vocês podem acessar todos os programas da entrevista com especialista, além do caderno de transição pedagógica, no site da Coordenadoria de Educação e Promoção Social COEPS. Até o próximo ano. Aguardamos vocês com muito empenho e com muita parceria. Obrigada pela parceria.